Boa tarde a todos. Eu vou apresentar agora o trabalho intitulado Educação Ambiental, uma ferramenta para a gestão eficiente de resíduos, Educação e Comunicação para a Sustentabilidade. Os autores sou eu, Adriane Coelho Gonçalves, Eubia Andreia Rodrigues, Matheus de Souza Inhuma Delgado e Francisca das Chagas Viana Vale dos Santos. A introdução. A crescente geração de resíduos sólidos e seu descarte inadequado representam um desafio ambiental significativo, especialmente em regiões como a Amazônia, onde a infraestrutura de gestão é limitada. Então, com o aumento da urbanização, também veio outro problema, que foi o descarte dos resíduos. E sabemos que resíduos é um problema muito grande, principalmente para o interior. E pensando nisso, né, a educação ambiental se justifica como uma ferramenta essencial para promover a conscientização e incentivar práticas sustentáveis. Para fundamentar esse trabalho, foram utilizados os seguintes autores: Reigota, 2026, que fala sobre consciência ambiental crítica. Henrique Leff, 2021, fala sobre a sustentabilidade e sociedade. Seifert, 27, a gestão ambiental e a redução de impactos. Freire, 1987, fala sobre a educação participativa e transformadora. Santos, 1994, e Correia, 2023, falam sobre os parques urbanos e as relações sociais. Nesse trabalho, foram utilizadas atividades que promoveram o aprendizado ativo sobre a gestão de resíduos e implicações ambientais, a comunicação com a comunidade, uma estratégia fundamental para o sucesso do projeto. Foram feitas campanhas de conscientização e materiais educativos que serviram para que essas informações se espalhassem sobre práticas sustentáveis, criando um diálogo aberto entre os participantes. E a avaliação dos resultados. A metodologia incluiu a avaliação contínua do conhecimento adquirido pelos participantes, o que foi muito bom, porque permitiu identificar mudanças na percepção sobre o impacto do descarte inadequado, né? Eles perceberam que descartar o resíduo de qualquer forma não é uma coisa boa. E, assim, adotaram novas práticas. Os resultados, né? Sobre a importância da educação ambiental, os resultados reforçam a ideia de que é essencial para a formação de uma consciência crítica sobre questões ambientais. A transformação do conhecimento em ação é um passo vital para a sustentabilidade. Quanto aos desafios, também tiveram desafios, né, durante essa pesquisa, que apesar dos avanços, ainda existem desafios, porque mudar hábitos de uma comunidade é bem difícil, né? E também a necessidade de uma infraestrutura adequada para a gestão de resíduos. Nem todo lugar é apto para que tenha que seja descartados resíduos de forma correta. Esses aspectos devem ser abordados em futuras iniciativas.
para a estratégia da comunicação. Foi bem eficaz a estratégia da comunicação utilizada no projeto. Isso garantiu que sejam acessíveis e relevantes para a comunidade, e assim, desta forma, é necessária futuras ações para a continuidade do projeto e expansão das atividades para outras comunidades pode ser considerada, visando a criação de uma rede de conscientização e ação em prol da sustentabilidade. Podem ver, está acontecendo uma ação, né, entre os órgãos da OEA com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto com a comunidade, no bairro de Santo Antônio e Olaria, onde eles estão tentando fazer a limpeza do Igarapé. Essa parte tem a mobilização do bairro de Santo Antônio e Olaria, onde foi possível fazer uma manifestação em relação de qual a melhor forma das famílias, da comunidade descartar o seu resíduo e como é importante não prejudicar o meio ambiente. Aqui nos resultados tem os resíduos orgânicos, que eles são cedidos por alguns supermercados, a figura 2 da orientação acerca do processo de compostagem, onde é possível que os alunos acompanhem como é feito o adubo orgânico. A figura 3 e 5 as etapas do processamento do resíduo orgânico. Na primeira imagem, a gente vê o resíduo orgânico, do jeito que ele chega do supermercado, depois ele é triturado até virar o adubo. A revitalização do horto municipal, com trilhas que passam na Casa de Farinha do Igarapé. O horto foi um terreno cedido pela Infraero, né? O horto ou viveiro de mudas, o resíduo orgânico da figura anterior, ele serve para fazer as mudinhas de plantas que tem, e é um terreno onde os alunos, onde as escolas, elas podem acompanhar como é o processo do plantio das mudas, podem fazer a trilha ao redor do Igarapé e da Casa de Farinha, então é um terreno bem importante. E as considerações finais? As ações possibilitaram a ampliação do conhecimento dos moradores sobre os impactos ambientais e pelo descarte inadequado dos resíduos, e observou-se que os alunos tiveram interesse de entender a importância de preservar o ambiente e em adotar práticas sustentáveis nas suas casas. Outro aspecto bem importante foi a participação dos alunos, promovendo o envolvimento nas atividades. Essa troca de experiência e as conversas contribuem para um conhecimento sustentável. E, além disso, o uso de estratégias de comunicação e participação ativa favoreceu bastante. E as nossas referências e o agradecimento. Agradecemos ao UEA, FAPEAM, Laboratório Lajetanha, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Obrigada.